Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos trazendo as várias repercussões no cenário político, a partir da decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas também um movimento que cresce, sobretudo na Câmara dos Deputados e no Senado. A oposição se uniu, integrantes de vários partidos, parlamentares de vários partidos, anunciando uma obstrução total dos trabalhos e cobrando, naturalmente, que os presidentes das casas pautem 3 projetos prioritários: anistia, impedimento de ministros do Supremo, além do fim do foro. Dávila, eu vou passar a palavra para você, já que a gente olha para esse movimento do Congresso Nacional, é preciso também avaliar o posicionamento dos presidentes das casas. O presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou por meio de nota. A produção separou, inclusive, o documento, a manifestação de Davi Alcolumbre. Ele disse o seguinte: o parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas diretoras das casas que inviabilize o seu funcionamento constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Quem assina é Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso. Dávila, uma nota divulgada à imprensa, protocolar, fazendo uma crítica, naturalmente, a esse movimento de deputados e senadores. Dávila. É uma carta patética, pela seguinte razão: o Brasil vive uma crise institucional, a mais grave desde a redemocratização. E o presidente da Câmara e do Senado, acho que o Mota deve ter encontrado eles de bermuda, tomando um drink lá nos Estados Unidos, e dizendo, não, o Brasil tá tudo normal, volta para lá. O Trump descendo tarifa, o Brasil na maior crise institucional, mas a turma não queria sair ali da beira da praia, da piscina, gostoso, confortável. É uma vergonha. Essa apatia do Congresso Nacional parece uma carta do presidente do Senado da Suíça, mas não no Brasil vivendo a sua maior crise institucional até o momento. É um absurdo isso. Aliás, esta crise, ela é fruto de 3 fatores. Ministros do Supremo dobrando a aposta no descumprimento da Constituição, Congresso Nacional numa apatia insana e incapacidade de reagir para fazer valer justamente o seu papel constitucional de freio e contrapeso. Aliás, já esqueceu o senador, o presidente do Senado, que tem um senador que agora está com tornozeleira, em pleno mandato, quando na Constituição, no seu artigo 53, diz que só em caso de crime inafiançável essas coisas podem acontecer, e até agora não teve uma palavra, uma manifestação. Não foi só o episódio de Jair Bolsonaro. E terceiro, a apatia empresarial, vergonhosa. Os empresários com medo, tudo com o rabo do meio às pernas, ninguém fazendo nada contra esta degeneração do Estado Democrático de Direito. Assim, Caniato, fica difícil defender a democracia. Onde é que estão os corajosos no Congresso, no mundo empresarial, defendendo a Constituição? Aqui não é contra uma pessoa, outra pessoa, é a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Isso aqui parece, não é nem mais cassino, Caniato, é roleta russa. Cada hora vira dobrando a aposta e degenerando o império da lei no Brasil. É muito preocupante a crise que o Brasil está enfrentando até o momento. E parece que esta preocupação, esse senso de urgência, ainda não chegou nem no Congresso Nacional e nem na Faria Lima. Agora, Mota, é curiosa essa manifestação do presidente do Congresso e do Senado, porque ele diz que esse movimento de deputados e senadores que ocuparam as mesas diretoras, constituiria, na visão dele, na avaliação de Alcolumbre, um exercício arbitrário das próprias razões, que, segundo ele, é algo inusitado e alheio aos princípios democráticos.
Enfim, é possível a gente colocar em paralelo alguns episódios para se contraporem a essa situação defendida ou explicitada pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal. Enfim, qual é o papel, então, da oposição, se não se manifestar e colocar justamente para fora aquilo que talvez o cidadão comum gostaria? Primeiro, eu vou dizer de novo, eu acho um movimento importante, eu acho um movimento necessário, mas eu concordo com o Dávila. Está vindo muito tarde. Isso aí era para ter acontecido há muito tempo atrás. Como eu disse no meu outro comentário, a gente não sabe quanto fôlego esse movimento vai ter. O fato que nós podemos comprovar pela postura, pelas declarações de muitos políticos, é que para muitos congressistas tá tudo ótimo. É business as usual. Toca para frente. Eles realmente não estão vendo nada demais no que está acontecendo no Brasil. Absurdo é a ocupação das mesas. E o resto, companheiro? Será que é normal, como o Dávila disse, um ex-presidente da República de tornozeleira? Por que o ex-presidente Jair Bolsonaro está usando tornozeleira? Tornozeleira é um instrumento de controle de criminosos perigosos, de membros de facções, de traficantes. A tornozeleira agora virou símbolo de perseguição a políticos de direita. Quem desmoraliza a justiça criminal dessa forma, porque isso é a desmoralização da justiça criminal. Imaginem que os chefes de facção, os traficantes, estupradores, todos eles assistem o noticiário. Todos eles veem o que está acontecendo no Brasil. Então, quem desmoraliza a justiça criminal dessa forma sabe muito bem o que está fazendo. E é um espanto infinito constatar que há deputados e senadores que não acham nada demais no que está acontecendo no Brasil hoje. Pois é, a produção, inclusive, separou, colocamos há pouco a manifestação do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, mas tem a manifestação de Hugo Motta, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte pela rede social: acompanha a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje. Inclusive, o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Beraldo, entendimento que, digamos, passou longe, né, nas últimas semanas. Vários congressistas não conseguiram, né, achar um caminho do meio, o caminho do bom senso para tratarem dessas questões que são emergenciais para muitos grupos políticos. Mas queria a sua reflexão sobre o papel desses presidentes das casas que me parecem estar desconectados, né, da urgência do fato, né? O Hugo Motta não estava em Brasília hoje. Veio às pressas. Foi às pressas a Brasília depois dessa movimentação dos deputados. Davi Alcolumbre emite essa nota também se colocando distante desse movimento. A gente está falando de uma crise institucional. Talvez o Hugo Motta deveria ser o primeiro a chegar na Câmara dos Deputados hoje, né? Diante disso, diante do posicionamento dos dois presidentes das casas, o desafio para a oposição é muito maior, né? Talvez a aposta seja, dificilmente alguma coisa vai dar certo. A gente paga a FAB para quê, não é, Canhato? Cheio de jato legacy à disposição, mas no dia em que um ex-presidente da República é encarcerado por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara não consegue chegar a Brasília no dia seguinte. Tem que chegar 2 dias depois. A reunião de líderes, não, deixa para amanhã, vamos fazer a reunião de líderes amanhã. Pessoal, vou tomar um café da manhã, vou dar uma nadada aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados, tem uma piscina maravilhosa, meu personal trainer vem de manhã, então eu vou nadar, vou fazer um pouco de academia, depois vou tomar um café da manhã sem glúten, e aí eu vou lá para a Câmara para a gente bater um papo, ver como é que resolve isso aí. Esse é o grau da seriedade que está sendo dado ao que o Brasil enfrenta hoje pelas maiores autoridades da política brasileira.
Agora, não é só esse problema. A omissão do Congresso Nacional, a omissão das lideranças do Congresso Nacional em relação ao que acontece no Brasil é algo assustador. Nós tivemos, esse ano, um escândalo grotesco, bizarro, de assalto, roubo de dinheiro de aposentados, um golpe de anos, de décadas no INSS. Cadê a indignação por parte do Congresso Nacional, das lideranças do Congresso Nacional? Quais foram as iniciativas tomadas? Cadê o protesto do presidente da Câmara e do presidente do Senado em relação à Procuradoria-Geral da República, que livrou de qualquer responsabilidade o ex-ministro da Previdência, presidente de um partido político, amigo do presidente da República? Não, mas ele não teve nada a ver com isso, não. Ele é bonzinho. Neste mar de ladrões de dinheiro de aposentados, o ex-ministro é bonzinho, deixa ele para lá. E não há nenhuma reação. Nós temos esse vexame nacional, que é a realização da COP30 em Belém, onde foi denunciado pela própria Procuradoria-Geral da República desvio multimilionário do dinheiro destinado às obras para preparar uma cidade que mais da metade da sua população vive em favelas, e aí pegaram o dinheiro não para resolver o problema e melhorar a vida dessas pessoas, pegaram centenas de milhões de reais para fazer uma encenação que não deu certo. Cadê o Congresso Nacional? Cadê a indignação dos líderes, que, aliás, foram apoiados por esses que hoje estão aí fazendo obstrução e protestando? Os senadores bolsonaristas apoiaram Davi Alcolumbre. Os deputados e deputadas bolsonaristas apoiaram Hugo Mota. E agora? Cadê a responsabilidade? Cadê o reconhecimento da responsabilidade por terem escolhido para presidir a Câmara dos Deputados sem lutar? É claro que eles poderiam ganhar sem esse apoio. É claro que isso poderia acontecer. Mas a atitude vale mais do que a vitória. Se colocar ali para disputar e defender o que é certo, defender as convicções, defender as ideias corretas. É isso que o Brasil precisa, porque para se juntar ao canalha não precisamos de mais pessoas, não. Os canalhas já dominam o Brasil e tem muito tempo. A situação que nos encontramos hoje se dá em razão de canalhas que estão em posição de poder. E a população fica assistindo. A população fica refém de uma disputa de paixões, quando, na verdade, a nossa paixão tem que ser pelo Brasil. Mas aqueles que decidem não querem saber do Brasil, querem saber de si, querem saber do seu bolso, querem saber dos seus amigos, querem saber de manter o poder. E nessa dinâmica não haverá solução. Podem protestar o quanto quiserem, mas se não honrarem, custe o que custar, se não honrarem as convicções e aquilo que é bom para o Brasil, esqueçam, perderemos apenas tempo assistindo a um show de horrores.